Bom dia, amados e amadas do Senhor. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém? Hoje o estudo do livro de Salmos é o capítulo 78, em que diz que há providência divina na história do seu povo. Então é um título tremendo, providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, o que não fossem como seus pais, o que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Apurou as águas como no dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do Oriente e, pelo seu poder, conduziu o vento do Sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areias dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou
contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a todas a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva o gado deles e os raios e os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade, nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus do Altíssimo, e ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente
que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus, e firmou como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amados do Senhor, que salmo tremendo, né? A providência divina na história do seu povo. Amados, esse texto foi grande, mas aqui o que a palavra está trazendo para nós é que muito daqueles povos do passado que andaram, viram milagres, testemunhos, e mesmo assim eles murmuravam, eles entristeciam ao Deus Todo-Poderoso. Então, queridos do Senhor, vamos nesse salmo trazer para nossas vidas a nossa entrega totalmente a esse Deus poderoso e não duvidar de que Ele é capaz, de que Ele faz. Amados, aqueles que viviam no passado viram o fendar da rocha, de sair água da rocha, o mar se abrir para o povo de Israel passar. E mesmo assim, amados, eles murmuravam. Sabe o que nos afasta de Deus? É a murmuração. Então vamos pedir a Deus neste salmo de hoje, nesse estudo, que Ele nos poupe, nos livre das murmurações e para que nós venhamos a receber a providência divina na nossa vida. Porque como Deus ele proveu na história ali do passado, ele vai prover nas nossas vidas no dia de hoje. Então aqui eu vou ler um pouco sobre o estudo aqui embaixo que fala: o poeta pede que sua geração aprenda com os erros dos antepassados de Israel. O povo de Deus lhe desobedeceu, apesar de todos os feitos poderosos que ele realizou em seu favor. O tempo no deserto e a conquista da terra prometida. Em vez de exercer fé, o povo demonstrou ingratidão. Como nos tempos do salmista, a rebelião das pessoas contra Deus, apesar de sua misericórdia abundante, continua nos dias de hoje. Então, assim, amado, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, assim, amados, como Deus operou no passado, Ele opera hoje também nas nossas vidas. Vamos, assim, ser pessoas amáveis, pessoas que engrandecem ao Senhor, né? Vamos, assim, dizer a Deus: Pai, como o Senhor operou no passado, fez sinais, prodígios e maravilhas, que nós venhamos a ver esses sinais, prodígios e maravilhas, e que nós não venhamos a murmurar. Deus, perdoa, Pai, as nossas falhas. Muitas das vezes nos pegamos murmurando, pegamos-nos assim, reclamando, com palavras negativas, no decorrer do dia a dia, com a chateação com uma pessoa. E muitas das vezes esquecemos que tem um Deus que provê todas as coisas. Ó, como a palavra aqui de Deus diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então, amado, precisamos abrir os nossos ouvidos
né? Para ouvir a palavra de Deus, né? E praticá-las, tomar posse dessa palavra poderosa. Ó, gente, ó, irmãos, ó, queridos e queridas do Senhor, não vamos entristecer o coração de Deus, não. Não vamos fazer com que esse Deus poderoso se ire contra nós. A ira do Senhor, amado, quando cai sobre a terra, sobre as pessoas, é horrenda, é cair na mão de um Deus poderoso. Vamos pedir a Deus misericórdia nesta manhã. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Não deixa ser povos que venha murmurar. Não deixa que venhamos ser povos que entristeça teu coração, Senhor. Limpa, lava a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos ter o cuidado de não ferir ao Senhor com palavras, gestos, ações e comportamentos. Ó, queridos, vamos aprender mais desse Deus poderoso. O nosso Deus, ele deixou a palavra dele para que nós venhamos aprender a nos deliciarmos a cada dia mais e mais e não errar. Porque Deus ele mostra aqui nesse salmo como o povo do passado via os milagres de Deus, via os sinais e prodígios e mesmo assim eles se deixavam se corromper. Então que hoje, com esse estudo de hoje, amado, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Então assim eu agradeço a Deus por esta palavra poderosa desse estudo maravilhoso de hoje. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre sobre nossas vidas. Amém?